Os talentos que Deus entregou a você é segundo a sua capacidade. E muitas vezes nós nos deparamos com as mentiras que nós mesmos contamos para ficarmos ali numa zona de segurança dizendo que não estou preparado. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor entregou cada talento segundo a nossa capacidade. Só que a capacidade é algo que nós vamos construindo também diariamente, fazendo aquilo que nós fomos chamados. Bem-vinda a mais uma mensagem que o Senhor nos entregou. Que alegria ter você aqui comigo novamente. E hoje nós vamos refletir sobre uma passagem na Bíblia que tanto nos ensina. Essa passagem nos mostra o quanto o Senhor nos entrega talentos e ele faz uma analogia aqui com o servo. Você conhece a parábola dos talentos? Minha irmã, abra a Bíblia comigo em Mateus 25:14. Essa passagem é linda porque ela traz o quanto o Senhor não desperdiça nenhuma semente. Todos nós, Ele nos entregou semente. Nós somos dotados de dons, de habilidades que vêm do Senhor. E essa passagem diz assim: pois será como um homem que, se ausentando do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Veja bem, vamos trazer uma relação com o Senhor. Ele chama os seus servos e confiou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2, cada um segundo a sua própria capacidade. E então ele partiu. Ele foi para fora do país. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar ele e ganhou outro mais 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 talento, saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor àqueles servos e ajustou contas com eles. Vamos parar por aqui antes de vermos as contas com o patrão e os servos. Veja, irmãs, que para cada um, a Bíblia é clara, para cada um ele entregou os talentos segundo a sua própria capacidade. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Os talentos que Deus entregou a você é segundo a sua capacidade. E muitas vezes nós nos deparamos com as mentiras que nós mesmos contamos para ficarmos ali numa zona de segurança dizendo que não estou preparado. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor entregou cada talento segundo a nossa capacidade. Só que a capacidade é algo que nós vamos construindo também diariamente, fazendo aquilo que nós fomos chamados, usando das sementes que Deus nos deu. E nós vamos fazendo aquilo que nós precisamos fazer para que a nossa capacidade seja aumentada para novas responsabilidades. Olhando para este texto, minhas irmãs, nós entendemos que a semente, o que é a semente nesse texto? São os talentos que Deus nos deu. E eu tenho certeza que você tem muitos talentos. Você pode até não acreditar e muitas vezes dar ouvidos para as mentiras e os enganos. E também até a nossa própria cultura, que é uma cultura muito comparativa. Só que muitas vezes nós comparamos as pessoas hoje no sucesso e nós estamos começando. Então eu olho para uma árvore que já tem 30 anos. E eu que sou ainda uma semente, eu digo, não vou começar, porque olha aquela árvore. Mas nós não identificamos que ela tem 30 anos. E nós paralisamos. E nós não começamos nunca. O Senhor nos convida hoje, irmãs, a nos posicionar. Nós precisamos dar o passo e acreditar que a semente que o Senhor nos entregou, ela é suficiente para cumprir tudo aquilo que o Senhor designou para mim e para você. Você tem talentos. Pode ser
habilidades em lidar com crianças, pode ser uma comunicação saudável na sua casa, pode ser a habilidade de conversar com pessoas, você pode ser mestre na palavra. Existem tantos talentos, irmãs, tantos talentos. Existe a multiforme graça do Senhor, que para tudo nós podemos apontar um Deus que entrega os talentos segundo a nossa capacidade. Mas esses talentos, irmãs, não podem ser guardados, não podem ser escondidos, porque senão este medo, como desse servo, pode ser fator decisivo para o seu chamado. Nós precisamos nos despertar, precisamos olhar para nós. Qual é a semente que Deus lhe entregou hoje? Faça isso. Pergunte a 10 pessoas aí do seu hall de amizades. Ei, qual é o talento que você acha que eu tenho? Deixe as pessoas falar. Porque muitas vezes quando nós olhamos no espelho, a gente começa a achar que tudo aquilo não é nosso. Muitas vezes o talento ele é tão natural, ele é tão espontâneo, é algo que você faz tão rotineiramente e muitas vezes nós não damos valor. Mas não se engane, minha irmã, são as sementes que o Senhor depositou na sua vida. E aí tem a fase do solo. E o que é o solo? Quando nós pensamos na semente, eu quero iniciar aí uma planta, eu quero fazer uma plantação, eu quero plantar uma jabuticabeira. Eu pego uma semente da jabuticaba e vou colocar no solo. Então, este é o processo da ação. Eu tenho a semente, eu preciso colocar no solo. E este solo precisa ser tratado, precisa ser adubado. E onde é este solo? São as nossas verdades. É aquilo que nós acreditamos. É o solo do nosso coração. O que eu preciso fazer para não abafar as sementes que o Senhor colocou dentro de mim? Para não deixar com que essas sementes morram pelo caminho. Existem, irmãs, sonhos que não se iniciam por falta de posicionamento em olhar para o solo e ver o que ele precisa. Se o Senhor tem um chamado para a minha vida, imagine que eu vou ser uma pessoa no chamado de louvor, de música. O que eu preciso no solo? Eu preciso estudar música, eu preciso saber as notas, eu preciso entender de acordes, eu preciso buscar inspirações de Deus para compor música. Este é o solo, é a preparação para receber a semente. A semente é o Senhor e o solo é aquilo que nós fazemos, que nós entendemos como nosso chamado. E quando eu planto no meu solo fértil, no meu solo preparado, ou seja, quando você e eu decidimos agir de encontro ao destino que o Senhor tem falado para nós, eu preciso também, após a semente ser plantada, eu iniciei o meu projeto, dei um start, acreditei, eu preciso cuidar do solo, porque muitas vezes vêm as aves de rapina para tirar aquela semente. E o que é isso hoje? São as distrações, irmãs. Se o Senhor te chamou para algo, fique firme e vá até o final. Você plantou a semente, Ele não disse que ia ser fácil, mas nós precisamos adubar a terra, cultivar a terra, colocar adubo. Nós precisamos desse preparo, desse zelo. A Bíblia nunca disse que seria fácil. Quando nós olhamos de Gênesis e Apocalipse, o que nós mais entendemos é que todos eles passaram por desafios. Não foi fácil para Davi, não foi fácil para José, Esther, para profetas da Bíblia, profetas como Samuel, todos aqueles que nós olhamos, Daniel. Não foi fácil, irmãs. Mas eles simplesmente avançaram com convicção do chamado, com convicção daquela semente que estava dentro deles. Antes mesmo, a convicção é algo tão forte em nós que ela bloqueia qualquer pensamento de desistência. A convicção de José, quando ele estava lá naquela cadeia,
era tão grande que Deus tinha um chamado, que ele tinha uma semente germinando dentro dele, que não paralisou, nada paralisou, até que José foi governador de todo o Egito, de uma terra que naquela ocasião, uma geografia que naquela ocasião era rica e farta. Mas porque a semente que estava dentro dele, ele permitiu que o solo fosse tratado. E existe a fase de germinar. E o germinar é tão importante os cuidados quanto o do plantio. Porque após começarmos a germinar, nós precisamos entender que uma planta, quando ela está nascendo e germinando, nós precisamos ver se não tem nenhuma praguinha que chega ali para tirar ela daquele propósito. E quais são os desafios que nós enfrentamos? Às vezes nós rompemos o chamado, às vezes nós temos convicção daquilo que nós precisamos fazer, mas aí vem os conselheiros, aqueles conselheiros que dizem, não faz assim não, é melhor mudar a rota, faz dessa forma, muda a sua maneira, não fala sobre esse assunto, não faz isso, para que ensaiar tanto, para que ler tanto a Bíblia, para que orar tanto, para que jejuar tanto? E é aí que entra o cuidado, porque no momento de germinar a planta, é quando ela está se fortalecendo para a partir daí começar a dar frutos. E o que é muito importante nessa palavra dos talentos, e aqui eu trouxe para vocês as fases de uma plantação, de um laboratório de plantar feijão, que eu tenho certeza que você ou plantou feijão ou já ouviu dizer que alguém plantou feijão. Essa fase é a fase do cuidar da semente. E aí esses servos, eles foram prudentes, alguns, e o que escondeu a semente. Mas agora eu quero vir para outra fase dessa semente, dessa plantação. Nós já germinamos, já virou uma árvore, agora vem o Senhor e Ele volta. Eu quero voltar de novo agora para a palavra de Deus. No versículo 21, nós vamos voltar para a palavra do Senhor, então nós falamos sobre germinar. Todos esses homens foram prudentes. E agora vem o Senhor comigo e com você. Olha só. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste 5 talentos, eis outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do seu Senhor. Aproximando-se também do que receberam 2, aqui lhes confiou, ele ganhou outros 2 talentos. E disse-lhe, Senhor, servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Chegando por fim ao que recebera 1 talento, lembre, irmãs, que no início eu li que era segundo a sua capacidade. Então a capacidade deste último era 1 talento. Era a capacidade que o Senhor já tinha visto sobre ele. E este 1 talento disse, Senhor, sabendo que tu és severo e que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não plantaste, receoso esconde na terra o teu talento. Veja bem, minhas irmãs, é o talento do Senhor. Ele depositou os talentos em nós. Aqui tens o que é teu. Respondendo-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, saibas que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro a banqueiros e receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o seu talento e dai ao que tem 10, porque todo aquele que lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, será tirado. E neste momento, irmãs, o que a Bíblia nos diz? Os talentos são do Senhor. É o nosso comprometimento e é a nossa parceria com o Senhor para que esse talento seja multiplicado. Toda vez que nós honramos o Senhor com os dons e talentos, mais Ele confia, mais Ele entende que nós temos capacidade para receber mais. Às vezes nós pedimos tanto o que é grande, mas nós desprezamos os pequenos. Muitas vezes nós queremos um grande negócio, uma grande ideia, mas desprezamos as ideias, as sementes, as pequenas ideias, aos pequenos começos. E é sobre isso que nós vamos orar hoje, para que toda distorção de talento hoje, o Senhor venha
ceifar da nossa vida, para que nós não sejamos aquela que negligencia o nosso destino. E eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, essa palavra foi tão confrontadora, Senhor. Que os nossos corações recebam em amor. Que os nossos corações entendam que o Senhor é aquele que nos dá a semente e o Senhor vê a nossa parceria em poder multiplicar os talentos que o Senhor nos deu. Que possamos ser como esses homens bons, servos fiéis e entendamos, Senhor, que tudo vem de Ti, a semente vem de Ti. Que tudo é para Ti, que nós precisamos olhar para o Teu reino e tudo volta para Ti, porque o Senhor é o dono de toda a glória. Que nós possamos termos, Senhor, em nós uma atitude viva, diária, para agir de acordo com aquilo que o Senhor nos entregou. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, e se você vê o talento na sua irmã, no seu filho, no seu marido, e ele não enxerga, muitas vezes são as nossas óticas, o nosso olhar. E se você conhece alguém que precisa olhar com mais cuidado para as sementes que o Senhor nos entregou, envie esse vídeo, edifique a vida de uma pessoa e eu te encontro no próximo vídeo.